Nós acabamos de ler Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. E hoje eu queria falar sobre um assunto, talvez não, com certeza é o assunto mais importante que se pode abordar na palavra de Deus. É a meta, é o motivo, é o alvo principal do porquê Deus nos deixou aqui na terra. Deus, após nos salvar, poderia ter nos levado para o céu. Eu não vejo, se esse fosse o caso, eu não vejo um incentivo muito grande, que assim que alguém fosse salvo, ia morrer para o céu. Porque para ir para o céu, tem aqui um detalhe, nós temos que morrer fisicamente para ir para o céu. Então, se todo mundo fosse salvo, Deus levasse para o céu de modo imediato, ia ficar muito desencorajador. Mas além disso, se toda vez que alguém levasse alguém para Cristo, a pessoa que for levada a Cristo fosse levada ao céu, ou seja, ela morresse aqui na terra, fisicamente, fosse levada para o céu, quem iria levar o Evangelho para a próxima pessoa? Seriam os perdidos, então, encarregados de levar as pessoas a Cristo? Porque se Deus levasse todo mundo que foi salvo para o céu, assim que fossem salvos, não ia ficar ninguém para contar o próximo. Faz sentido? Não só seria algo sem muito incentivo, você aceitar Cristo, você vai morrer agora e vai para o céu. Mas aí não teria outra pessoa para levar o Evangelho para o próximo. Então podemos deduzir que o motivo principal pelo qual Deus nos salvou, nos deixou aqui na terra, é simplesmente para levar o Evangelho para outras pessoas. Não tem outro motivo. Se não houvesse essa necessidade, uma vez que fomos salvos, e por salvos quer dizer comprados, Deus teria todo o direito de levar o que é seu para o céu. Aqui no Brasil não se tem esse costume, a gente compra alguma coisa e leva logo para casa. Muitas vezes nós nem sequer compramos. Você compra sem pagar, você compra para dar entrada no mês que vem, a primeira prestação das 200 é no mês que vem, mas a gente leva aquela coisa para casa sem ter pago sequer um centavo por aquilo. O primeiro pagamento vai vir a fatura do cartão daqui a um mês, daqui a 2 semanas. E lá estamos nós com aquela coisa que nós compramos, mas não pagamos nada. Eu não sei se é assim no Brasil, mas hoje nos Estados Unidos ela funciona assim, especialmente antigamente, mas você podia entrar numa loja antigamente e você podia pagar a prestação, mas você só levava para casa quando você pagasse. Você ia lá e falava, moço, eu quero levar aquilo dali, só que eu quero pagar em prestações. Não tem problema, você dá a entrada, você pagava a entrada, recebia um recibo, eles pegavam aquele produto e guardavam no estoque com seu nome. Aí você fazia no pagamento. Quando você pagasse, você levava para casa. Pastor, o que tem isso a ver com nada? Deus nos comprou. E quando nós somos salvos, nós pertencemos a Ele. Ele tem todo o direito de levar o que Ele comprou, o que Ele pagou, o que Ele remiu. Mas Ele não leva para casa. Ele pagou por completo o preço, mas Ele nos deixa aqui na terra. Por quê? Ele não gosta da gente? Ele não quer ver a gente? Não, Ele quer, Ele ama, Ele pagou muito caro por nós. Ele nos deixa aqui com uma função, essa função é de levar o Evangelho para outras pessoas. Essa função não cabe ao mundo perdido, não cabe aos anjos, não cabe à prefeitura, ao governo, não cabe cabe às igrejas, e por igrejas eu estou falando, cabe a nós, crentes salvos, cabe a nós fazermos essa tarefa. Deus nos deixou aqui para sermos colhedores na sua ceifa, na sua colheita, colhedores de almas do Senhor. Então nós temos que ser colhedores, temos que treinar colhedores, temos que criar colhedores, temos que dar exemplo de colhedores. E é assombroso o fato de que a maioria dos crentes no mundo hoje, e
ao longo das décadas. Não é nada disso. Não são, não dão exemplo, não treinam, não criam. Estão completamente distantes desta realidade, desta vontade de Deus. Aí eu pergunto, por que falhamos nisso? Por que somos tão inconsistentes em fazer algo tão importante para Deus? Esta é a nossa missão principal, esse é o nosso propósito, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. Você pergunta, muita gente fala, qual a responsabilidade? É louvar a Deus. Sim, vamos louvar a Deus. Uma ressalva, louvar a Deus não necessariamente quer dizer música. O louvor mais importante para Deus não tem nada a ver com música, cantar, instrumento. Tem a ver de como você vive, tem a ver de como está o seu coração, como está a sua atitude para com Deus. Isso é louvor. É um estado, não é algo que você canta, é um estado de espírito, é um estado de mente, é um estado de coração. Existem com certeza obstáculos que impedem e atrapalham a realização desta grande comissão. Eu estou usando o termo bíblico, a grande comissão. E hoje eu queria ver alguns dos obstáculos, não por curiosidade, não do ponto de vista acadêmico, para a gente ficar sabendo. Eu quero abordar esses obstáculos para que nós possamos vencê-los, superá-los e sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. O tema de hoje é mais uma pergunta do que qualquer outra coisa. Mas é uma pergunta que eu quero que você responda para si mesmo. Eu quero que você responda para mim, para a pessoa do seu lado. Eu quero que você responda para si mesmo. Eu trago esta mensagem hoje por alguns motivos. O principal é que eu venho percebendo nos últimos meses que o número de pessoas que estão evangelizando está caindo na Igreja Batista Metropolitana. Houve época, nossa igreja, que nós tínhamos 20, 25 pessoas num sábado aqui para a gente se evangelizar. Era um problema. Um bom problema, mas era um problema. Como transportar tantas pessoas? Na época nós tínhamos uma besta que cabia legalmente, se não me engano, era 18 pessoas. A gente enchia isso, mais carros, motos. Hoje esse número está bem mais baixo. Então, algo está atrapalhando. Eu quero abordar hoje algumas desses obstáculos. Olha comigo em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 34. Vamos ver o primeiro desses obstáculos ou empecilhos que podem vir atrapalhar. E mantendo em mente a pergunta, que é o tema de hoje, por que não colhes? Por que você não colhe? 1 Coríntios 15, 34 fala assim, vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Há pessoas que não evangelizam porque elas não foram treinadas ou elas não sabem. Não sabem que precisam ir, não sabem como ir, que precisam ir. E há duas coisas a falar sobre isso. Número um, mesmo sem saber, nós somos responsáveis do mesmo jeito. Ignorância não é desculpa. Se você quebrar uma lei e for levar a julgamento e falar para o juiz, sabe o que é, doutor juiz? Eu não sabia. Isso não é defesa, isso não é desculpa, não é justificativa. Ignorância não é motivo. Mas um dos fatos que muitas pessoas não sabem, muitos crentes não sabem, é a ignorância. Como diz aqui, eles não têm, alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, eles não têm a mente, o conhecimento, eles não sabem. Muita gente acha que levar o evangelho, evangelizar é um dom. Não é um dom. Eu quero que você mostre um versículo na Bíblia que fala que levar Cristo, evangelizar, pregar o evangelho é um dom. Não é um dom. Não nenhum fala que é um dom. É uma ordem, é um mandamento, é um dever, mas não é um dom. Não é um dom. E tem muita pessoa que acha que é. Muita pessoa não tem esse conhecimento. Outra coisa importante sobre essa questão é que ai dos pastores e líderes que não ensinam ou dão exemplo. Pastor é para dar exemplo.
Como é que a igreja vai ser uma igreja que evangeliza se o próprio pastor não está evangelizando, o pastor não está dando exemplo, o pastor não está ensinando, o pastor não está programando, organizando um tempo na igreja? Tem igreja que tem culto todo dia, 3 vezes ao dia, tem igreja que tem culto 4 vezes ao dia, mas não tem um tempo de evangelização. Tem igreja que sai evangelizar, mas a evangelização, eu não estou querendo ser crítico, mas tem muita igreja que evangeliza assim: um grupo vai para um farol, o semáforo fecha, o trânsito para, aí um grupo de pessoas desenrola um banner bem grande dizendo Jesus lhe ama, blá, 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 blá. Aí fecha e consegue. Estamos evangelizando. Vocês não estão evangelizando, vocês estão fazendo propaganda de Deus. Nada de errado com isso, é válido, eu entendo, mas não é evangelizar. Não é levar o evangelho, não é você levar, pregar, ensinar a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Não é. Outras ocasiões, e alguns de vocês sabem do que eu me refiro, são igrejas que têm um panfleto, o qual provavelmente não contém o evangelho, contém um versículo ou outro, e eles simplesmente colocam isso na caixa postal das casas. É errado fazer isso, pastor? Não, não é errado, mas não é evangelizar. Isso não é evangelizar. Certa vez me contaram um relato de uma igreja que foi, a pessoa ia, batia na porta, ou nem batia na porta, colocava e saía correndo antes que alguém atendesse, porque eles não sabiam o que falar, o que dizer, como falar. Gente, todos isso são esforços que têm o seu lugar, não há nada de errado, separar o trânsito, distribuir panfleto, botar uma faixa, você distribuir panfletos, convites para emprego, tudo isso não é errado. Mas não é evangelizar. Não é colher almas. Não é pregar o evangelho. E isso é uma vergonha para o líder da igreja, que vai ter que prestar conta para Deus. Em João 4, nós temos a história da mulher samaritana, que nunca foi treinada, nunca foi ensinada, nunca teve exemplo. Ela acabou de ser salva. Ela estava no poço, era meio-dia aproximadamente, o sol estava quente, ela foi no momento em que ninguém ia pegar água, foi no momento mais quente, Jesus estava lá, ela encontrou com o Salvador, e contar a história, ela foi salva. Ela foi salva. Não teve exemplo, não foi ensinada, treinada, mas sabe o que foi que ela fez? Ela literalmente saiu para ajudar na colheita. Em João 4, e versículo 28 fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Gente, ela acabou de ser salva, deixou o cântaro, ela levou o cântaro, o pote dela para buscar água no poço. Enquanto ela buscava água, Jesus estava lá, pegou o evangelho para ela foi salva, ela deixou o cântaro, correu para a cidade e falou: vamos, venham vir, aqui está o Cristo, aqui está o Messias. E no versículo 39 de João 4 fala assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Essa mulher foi, falou sobre Cristo, os homens foram ouvir, e a Bíblia fala aqui que muitos dos samaritanos daquela cidade foram salvos. Cadê o curso que ela fez, o treinamento que ela fez, o exemplo que ela teve? Gente, ela foi salva e no mesmo instante ela entrou para a colheita. Ela foi uma colhedora de almas. Assim que ela creu em Cristo, ela foi fazer a sua parte. Não há nada de errado em ser treinado, ler a respeito, ter exemplos, mas nunca se esconda atrás do fato que você, pastor, eu não fui treinado. Ninguém me ensinou. Anos atrás, antes de vir para Maceió, morando na Inglaterra, eu lembro que eu estava evangelizando, tinha outro missionário comigo, hoje ele é missionário lá em São Paulo. A gente estava, se não me engano, foi no Gaceno Ramos, na quadra de esporte. Estávamos evangelizando, e notei um pequeno grupo de pessoas do lado aqui, só olhando, observando a gente. A gente levava as pessoas a Cristo, as pessoas vinham e chamavam outros, traziam, a gente falava com eles, levamos um monte de gente para Cristo, na quadra, gente. Falamos com 1, 2 pessoas, aí essas pessoas iam, traziam outras pessoas, as pessoas nunca tinham visto aquilo.
Mas aí esse grupo aqui veio, depois que terminamos, estávamos indo embora, eles se aproximaram da gente e disseram assim, nós somos da igreja tal. Tem como vocês ensinar a gente a fazer isso? Estamos ali olhando vocês estão pregando, e as pessoas estão aceitando Cristo, estão indo embora. Dá para você ensinar a gente? Eu fiquei muito triste, porque no dia seguinte, ou era no outro, a gente estava indo embora. Estava retornando, a gente estava aqui só por uma semana, 10 dias, não me lembro. E eu falei, não, infelizmente eu não posso, nós não somos daqui, estamos viajando amanhã ou depois. Mas foi muito triste, porque aquelas pessoas estavam na igreja, elas não faziam a mínima ideia por onde começar. Eu fiquei pensando, cadê o pastor dessa igreja? Gente, como é que o pastor de uma igreja não organiza, não treina, não faz, não dá exemplo? Mais uma vez, eu não quero ser crítico, eu só estou relatando o que acontece. Está entendendo? Não é desculpa, porque o meu pastor não ensina, porque eu não sei. Não é desculpa, a mulher samaritana não teve exemplo, não sabia de nada, e mesmo assim, ela foi e simplesmente falou sobre Cristo para os homens daquela cidade. Quando somos salvos, o Espírito Santo nos dá um desejo que outros sejam salvos. Por quê? Porque Ele habita em nós, e o desejo de Deus, a coisa mais importante de Deus, o que bate no coração de Deus, é a salvação das pessoas. Para isso que Ele deu o Seu Filho. Eu lembro quando eu fui salvo, aqui no inverno, verão de lá, de 1991, eu devia ter alguns poucos anos de idade, vocês calculem aí, mas depois que eu fui salvo, eu era uma das pessoas mais chatas que você podia encontrar. Por quê? Porque todo mundo, em qualquer ocasião, eu só queria falar de Cristo. Eu lembro no trabalho, na época eu tinha um carro de gerência, e então eu podia bullying as pessoas, né? Fulano, sente aqui, eu converso com você. Aí eu tomo o evangelho. Era bullying, eu era um bully evangélico. Pois é. E as pessoas estranhavam porque eu não era assim. Eu não era religioso, eu não falei nada. E de repente, minha família, meus irmãos também me estranharam. Do nada, é só toda conversa é Jesus, 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 igreja, sabe o que conversa? O tempo todo. Gente, eu não fui treinado, eu não sabia nada, mas eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade, eu tinha essa necessidade de compartilhar o evangelho. Lá em Coríntios, que a gente lê, Coríntios 15, 34, vigiai justamente e não pequeis. Vigiar fique alerta, tome cuidado, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Vigiais e não pequeis. Se você não tem o conhecimento de Deus, é pecado. Sim, pastor, o que eu posso fazer? Eu tenho o conhecimento de Deus. Você tem uma Bíblia, você tem uma igreja, você tem um pastor. Se você não tem o conhecimento de Deus, eu pergunto, você está buscando o conhecimento de Deus? Agora, você não vem para o culto, não lê a Bíblia, não pergunta para o pastor, não vem evangelizar. Como que você tem o conhecimento de Deus? A Bíblia fala, vigiai e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus inclui levar o evangelho, saber que isso é sua responsabilidade. É uma vergonha não saber, é uma vergonha não querer saber levar uma alma a Cristo. Francamente, palavras duras talvez, mas é uma vergonha alguém que se diz crente, não saber ou não querer, não saber tem conserto. Não saber tem conserto, é só saber, aprender. Mas não querer, não ter desejo, interesse, como eu falei hoje de manhã lá no culto lá na sombra. No tribunal de Cristo nós vamos prestar contas para Deus. Não adianta chegar lá e falar, sabe o que, Deus, eu cantei tão lindo para você, eu no carro da igreja, eu cantava a coisa mais linda do mundo. Deus falou, muito bom, mas não foi isso para que eu morri para você cantar para mim não. É porque eu dei isso para a igreja, eu dei aquilo, eu dei uma oferta bem grande para a igreja. Eu falo, não foi para isso que eu deixei você lá não. Só de quebra aqui, você notou aqui que Jesus falou
Grande, em verdade, é a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Você percebeu que Deus não mandou orar por dinheiro? Mandou orar pelo quê? Obreiros. Obreiros. Gente, dinheiro Deus tem. O que Deus está faltando é obreiro. Dinheiro é muito obediente. Deus manda, ele vem. Obreiro, Deus manda. Se você é salvo, Deus lhe envia a colheita. O Espírito falou, ore por dinheiro. Ore por obreiros. Dinheiro é algo muito obediente. Você manda ele pagar uma conta de luz, aquele dinheiro paga a conta de luz. Ele obedece. Você bota dinheiro na oferta, o dinheiro fica na oferta. Ele não pula fora e sai correndo, não. Agora, obreiro, nem todo obreiro é obediente. Então, Jesus falou, ore por obreiros. Obreiros. Olha comigo em Provérbios 29 e versículo 25. Primeiro obstáculo do que porque não colhemos, o mais simples é a ignorância. A gente não sabe o que precisa ir e outros não sabem o que falar, o que fazer. Provérbios 29, versículo 25 diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O segundo obstáculo é medo. Puro e simples medo. Tem gente que tem medo. Aqui vemos que o temor do homem armará laços. Muitas pessoas têm medo de quê? De perseguição, de perder amigos, popularidade, o que vão pensar de mim, a minha imagem. Sabe o que é isso? Isso é temor dos homens. Temor dos homens é quando nós nos preocupamos mais com o que os homens pensam do que o que Deus sabe sobre nós, do que Deus pensa sobre nós. Eu estou mais preocupado com a minha imagem perante os homens do que a minha imagem perante Deus. Quer ser grande perante Deus? Seja um colhedor na ceifa dele, você vai ser um enorme perante Deus. Sabe por quê? Se por mais nada você vai se destacar entre o seu povo, porque a maioria do povo de Deus não sabe, não quer saber, não está interessado e não vai. Quer ser destacado perante Deus? Vá para a colheita. Vá para a seara. Você vai ter o destaque, vai ter a atenção de Deus. Você está mostrando para Deus quem você é. Agora, se você está com medo do que o povo vai dizer, do que o povo vai pensar, então você está temendo os homens. E nós lemos que o temor do homem armará laços. Devemos esquecer o que os outros pensam de nós e não temer. Lá em Mateus 10, 28, Jesus falou, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Outras palavras, tema Deus. Um dia você vai estar perante Cristo. Se você for salvo, um dia você vai estar perante Cristo. Ele vai dizer, quantas almas você levou a Cristo? Ou mais importante, quanto tempo você investiu buscando levar almas a Cristo? Um grande missionário, William Carey, o nome dele, missionário para Burma. Ele foi o primeiro missionário, era um batista da Inglaterra, foi o primeiro missionário a ir para Burma. Nos primeiros 5 anos, se não me engano, ele não teve uma alma salva. 5 anos. Porque ele ficou em casa balançando na rede debaixo de coqueiro? Não. Era oposição. Era dificuldade. Era comida, era o clima, a doença. Ele perdeu filhos, enterrou a esposa. Foi ameaçado de morte. 5 anos sem ter uma alma salva. Você acha que Deus estava olhando para ele dizendo, que péssimo servo? Não. Ele estava lutando contra grandes obstáculos e grandes dificuldades, mas ele não desistiu. Depois de 5 anos teve uma pessoa salva. Uma. Mas o seu legado, você lê a história de William Carey, um dos maiores missionários que o mundo já viu.
espalhou o evangelho naquele país, naquele continente de forma inacreditável. Mas tudo começou ele andando no vale das trevas. Sofreu muito, ele não teve medo. Quer ser grande perante Deus? Quer se destacar perante Deus? Não tenha medo dos homens. Não tenha medo dos homens. Que eu me lembre, eu consigo lembrar de uma irmã aqui na igreja, não está mais conosco, que carrega no seu corpo as marcas sustentadas durante a evangelização. Ela foi mordida por um cachorro. Bom, essa é o único exemplo que eu posso mencionar. Fora isso, eu pessoalmente não tenho nenhuma cicatriz no meu corpo. Gente, o que eles vão fazer com você? Não estou interessado. Essa rejeição me acaba. Vamos falar você de quê? Você é um fanático. Eu lembro na Inglaterra, certa vez, era um dia chuvoso. Não estava nevando, estava chovendo, mas era fria a chuva. Era frio, estava chovendo, ventando. Batemos uma porta. A pessoa que atendeu, em vez de dizer, não estou interessado, ficou, por que você está fazendo isso? Tem que fazer, não é? O senhor pastor paga quanto para você fazer isso? Eu falei, boa pergunta, não paga nada. Realmente, eu tenho conversa com ele. Você acha que eu liguei porque a pessoa estava achando, porque eu não estava fazendo ali? Gente, não temo o que os homens pensam. Não temo o que eles podem fazer. Houve época em que pessoas morriam por fazer isso. Hoje pessoas morrem por fazer isso, não no Brasil. Motivo maior da nossa responsabilidade. Nós temos irmãos do mundo que são presos, mortos, porque pregam o evangelho. E aqui nós temos liberdade, segurança, de modo geral, aceitação. Motivo maior, responsabilidade maior nossa, que Deus nos dá tudo isso. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Na grande comissão, Jesus falou, ide pregar o evangelho. Aí termina assim, e eis, ou seja, se fizer isso, e eis que estou convosco. Você nunca está mais próximo de Cristo do que quando você sai para evangelizar. Ele sempre está conosco, mas nunca ele está tão próximo, tão presente, tão ligado intimamente quando a gente sai para cumprir a grande comissão. Medo, não tenha medo. Se tememos os homens, então nós não tememos Deus. E se tememos Deus, nós não temeremos os homens. A pergunta, por que não colhes? É ignorância? Você não sabe? É medo? Olhe para Marcos 8,38, isso aqui é uma coisa parecida com medo, mas não é medo, mas é ligado ao medo. Marcos 8,38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Próximo motivo que pessoas talvez não evangelizam, não é medo, não é ignorância, é vergonha. A pessoa tem vergonha. Seja como eu, seja sem vergonha. Não tenha vergonha. Deus aqui está falando sobre os seus discípulos e aqueles que o seguiam. Não podemos ser uns seguidores de Cristo e ao mesmo tempo se envergonhar dele. Estou perguntando para todo crente, você é crente? Eu sou crente, seguidor de Cristo. Você não faz isso. Tem vergonha. Então você não é seguidor dele. Você está fazendo como Pedro. Depois que Jesus foi preso, ele seguiu Cristo. A Bíblia fala de longe. Distante. João estava lá. Quando Jesus foi levado para dentro da casa do sacerdote, João se embrenhou e foi junto. Pedro, que vinha de longe, ficou lá fora, se aquecendo no fogo. Os inimigos de Deus. Gente, você não tem como ser seguidor de Cristo e ter vergonha dele. Se vergonhar dele. Se vergonhar de ser identificado com ele. Quando a gente vai evangelizar, eu recomendo você não levar uma bibliazinha discreta dessas assim. Eu não recomendo. Quer levar, leve. Sabe por quê? Não é vergonha.
Se você anda com um tijolo desse aqui, embaixo do braço, a pessoa de longe, vendo você chegando e ver aquele tijolo, vai dizer o quê? Opa, eu vou lavar uma roupa aqui, vou tomar um banho, fazer as roupas, vai correr. Então você faz o quê? Você pega um Novo Testamento de bolso e você esconde. Faz igual um ninja. Isso não é vergonha, é uma tática. Uma tática. Mas por que não andar? Porque, sabe, hoje não tem tanto isso, mas houve uma época na igreja que a gente tinha um estacionamento de Bíblia aqui. As pessoas deixavam a Bíblia estacionada ali na mesa da frente. Aí ia para casa sem a Bíblia, voltava para casa sem a Bíblia. Por que não pega a Bíblia, o tijolo, bota debaixo do braço e vai e volta? Ah, mas o povo vai pensar o que de mim? Vão pensar que você é crente. Vão pensar que você foi salvo por Jesus Cristo. Vão pensar que você... E qual o problema com isso? E que tal essa? Ah, moleque se veste igual crente. Ah, eu tenho vergonha, pastor. Todo canto que eu vou, é impressionante, me chamam de irmão. Você sabe que eu gosto de vez em quando, dar uma remada no caiaque, na prancha, tal coisa, né? Sabe como é que eu vou para a praia? Quem já foi comigo sabe. Gente, eu vou assim, só tiro a... Estou brincando. Eu vou de calça comprida, eu vou de camiseta. Aí todo mundo acha, imediatamente, é irmão! Sabe o que é isso? A Bíblia fala que é um povo peculiar. As pessoas deviam olhar para a gente e falar, esse é crente. Se isso é no bom sentido, no mau sentido, não interessa. Pode ser, esse é crente. Pode dizer, esse é crente. Beleza. Não interessa. Mas a gente não deve ter vergonha de se identificar como crente. De ser reconhecido como povo de Deus. Por que se envergonhar? Aqui é vergonha. Se a gente se envergonha de ser identificado como Cristo, como é que a gente vai bater numa porta? Como é que a gente vai identificar alguém? Vou ser bem franco com você. Ontem eu saí para evangelizar. Eu levei 6 almas a Cristo ontem. Não estou me gabando aqui não, mas sabe quantas portas eu bati? Nenhuma. Foi todo mundo na rua, não foi? Vitor estava comigo, não. Eu não bati nenhuma porta. Na rua, conversando com as pessoas. Bom, não era bem uma rua, né? Mas tudo bem. Gente, se você tem vergonha de chegar numa praça, num banco de uma praça, numa quadra de esportes, numa porta, numa calçada, você tem vergonha? Jesus falou aqui, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Note que aqui ele está falando dos seus discípulos, e note que aqui ele não está falando sobre salvação, não. Fala assim, o Filho do Homem se envergonhará, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. Então, quando ele voltar no arrebatamento, quando ele voltar, Cristo vai se envergonhar. Vai ter vergonha dele. Não está falando sobre salvação, está falando que ele vai ter vergonha. Jesus vai ter vergonha de você. Por quê? Porque você tem vergonha dele. Você não vai ouvir as palavras, bom e fiel servo. Jesus vai dizer, você me fez vergonha. Você tem vergonha de mim. Eu não tive vergonha de você quando me penduraram numa cruz. E você tem vergonha de mim. Vergonha é outro motivo. Muitos acham que não são dignos de falar de Cristo. Eles sentem vergonha porque se acham inferiores, culpados, orgulhosos, vão se expor, têm medo de fracasso. Tudo isso é vergonha. Aí, mas se a pessoa não ouvir, a pessoa não ouviu, não ouviu, fazer o quê? E se a pessoa não aceitar Cristo, problema da pessoa, você foi, fez sua parte. Mas não vamos ter vergonha. É um privilégio poder falar de Cristo. E é também uma obrigação e um dever. Olha comigo para Mateus 24, versículo 12. Por que não colhes? É ignorância? Você não sabia? Não sabe como? É medo? É vergonha?
ou é pecado. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não existe demonstração maior de amor de Deus, do que você parar um tempo na sua semana, no seu dia. Ou não separar, mas aproveitar oportunidades que se apresentam, mas você dá do seu tempo para compartilhar o evangelho com alguém. Geralmente um estranho que você nunca viu na sua vida. Sabe o que é isso? É amor. Você não tem interesse algum, não há reciprocidade nenhuma, aquela pessoa não vai fazer nada para você, não vai lhe beneficiar em nada, não há interesse algum, você está dando do seu tempo, você está se expondo, você está pregando, simplesmente por amor de Deus, pela salvação daquela pessoa. Aquela pessoa nunca vai ver você de novo, provavelmente. Deus quer que ela venha para a igreja, mas provavelmente não vai vir para a igreja, não vai trazer nenhum benefício ou vantagem para você. Sabe o que é isso? É amor nobre, aquele amor de Deus, amor ágape. Eu vou levar o fulano a Cristo, porque o fulano ele é empresário, quem sabe ele é salvo, aí você é irmão dele, ele consegue um emprego para mim. Isso não é amor ágape, gente. É interesse, tá? Você está fazendo uma coisa com interesse, pensando em você lá na frente. Não há demonstração de amor maior. E o maior empecilho do amor é o pecado. É o que nós lemos aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que esfria o amor, e esse amor aqui é o amor ágape que está falando. O que esfria o amor é a iniquidade, é o pecado. É um balde de água gelada em cima do amor. Isso é muito comum. O pecado, ele apaga o zelo do crente. Aqueles pecadinhos que nós achamos besteiras, fazem isso, quanto mais os pecadões. Não que às vezes exista pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Mas eles apagam, eles entristecem, extinguem o Espírito Santo. E aí eles perguntam, por que estamos tão frios e desinteressados? Sabe o que é? É que a iniquidade está se multiplicando. E o amor de muitos está esfriando. E ao esfriar o amor, o zelo, o interesse pelas coisas de Deus cai. E o interesse pelas coisas do mundo disparam. É o que a Bíblia está dizendo. É preciso lidar, extirpar com todo o pecado de qual nós temos ciência. E se você não tem ciência, se você não sabe, deixa o Espírito Santo te mostrar que ele mostra. Porque não evangeliza, sabe o que é? É ignorância, você não sabia que precisava ir. Você não sabe o que fazer se for. É medo, é vergonha, é o pecado. Ou é essa outra coisa aqui que eu vou falar lá em Romanos 8, que também está ligado com o pecado. Romanos 8, versículo 5 fala assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau! Essa questão de inclinação da carne é a sua propensidade. Você está mais propenso para a carne ou para o Espírito? E aqui ele falou, se você é mais propenso para a carne, então você é inimigo de Deus. Mas se o Espírito Santo habita em vós, e Paulo aqui fala, se é que ele habita em vós. Se é que ele habita em vós. Se ele habita em vós, a nossa propensidade, a nossa inclinação deve ser para o Espírito, porque ele habita em nós. Então esse outro obstáculo aqui é uma mente carnal. Pastor, mas qual a diferença da mente carnal para o pecado? Tudo bem, o pecado é o ato cometido. A mente carnal é o pecado concebido. Antes de você cometer qualquer pecado,
Ele começa aqui, ó. Ele primeiro é concebido. Você primeiro mentaliza, pensa, planeja e depois você executa. Então, o pecado é o ato consumido, o pecado consumido. A mente carnal é onde o pecado nasce, onde a semente cresce, onde tudo começa. A mente carnal vai de lado a lado do pecado. Um caminha ao lado do outro. Se a sua mente é ocupada com este mundo, com esta vida, que filosofias dos homens, com amor ao dinheiro, amor a este mundo e os deleites deste mundo, então sua mente é carnal. E se a sua mente é carnal, a sua inclinação é para a carne, e a inclinação para a carne que nós lemos leva à morte. Não necessariamente tão somente física ou espiritual, mas a morte de tudo. Por outro lado, a inclinação do espírito é vida e paz. Vida e paz. O que o mundo mais busca hoje é paz. Tem gente que acha que vai encontrar paz num baseado, num antidepressivo, numa compra feita no shopping, passar umas férias no Havaí. Sabe, tudo isso, pessoas buscando paz. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse... Estados Unidos e no Brasil também é quase que epidêmico. Só para o médico, doutor, estou me sentindo meio assim. Antidepressivo. Como se fosse bala, gente. Você vê que hoje nos Estados Unidos os problemas de droga não são com drogas ilegais. A grande maioria dos problemas, dos crimes, do tráfico, do consumo e as consequências não são de drogas ilícitas, são de drogas legais, drogas farmacêuticas legais, que se compra em farmácia. Quer dizer, com uma prescrição, uma receita falsa ou no mercado negro. Pois é. Todo mundo buscando o quê? Paz. Eu vou fumar esse baseado aqui, sabe para quê? Para me relaxar. Para me acalmar. Para ter paz. Você não vai encontrar paz em drogas. Eu vou tomar uma aqui, ó, uma cervejinha, uma cachaçazinha, para quê? Encontrar paz, para desestressar. Você não vai encontrar paz. Tem que ir no shopping, se for no shopping comprar uns 30 pares de sapatos e 15 bolsas, eu vou ter paz. Não vai ter paz. Você vai ter uma baita dor de cabeça, uma conta desse tamanho para pagar, mas você não vai ter paz. A paz vem de uma inclinação para o espírito. A paz vem de não ter uma mente carnal. Uma mente carnal vai trazer só problema para a sua vida. Não vai trazer paz. Vai trazer morte. Morte do seu sossego, morte das suas finanças, morte da sua amizade, morte de tudo. A inclinação da carne traz a morte. A inclinação do espírito traz vida e paz. Muita gente fala que não vai evangelizar, sabe por quê? Pastor, não tenho tempo, não tenho paz, estou aperreado. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Que é uma terapia boa e de graça. Vai evangelizar. Eu lhe garanto, quando você vem, você volta da evangelização, você está em perfeita paz. O motivo principal, sabe qual é? Inclinação do Espírito. Quem está do seu lado? Jesus. Quem está no seu coração, habitando em você, feliz e alegre? O Espírito Santo. Gente, se você não vai evangelizar porque você está aperreado, a melhor coisa é justamente você ir evangelizar. É o melhor remédio. Fala por mim, pergunta para as pessoas. Muitas vezes eu estou com a cabeça cheia de problema, preocupação, coisa para fazer. E ele não, hoje eu vou, porque eu vou. E quando eu saio, eu falo, ainda bem que eu vim. Porque parece que é uma terapia. Gente, por motivos egoístas, se por mais nada, vai evangelizar. É um santo, literalmente, um santo remédio. Por causa disso aqui, ó, é a inclinação do Espírito que traz vida e paz. Traz lucidez. Com paz você enxerga os problemas e as dificuldades, os desafios mais claramente.
Você toma decisões mais sábias. Por quê? Você tem paz. Gente, sem paz, você só faz besteira. Sob pressão, você só faz bobagem. A gente precisa de paz. O que ocupa os seus pensamentos? O que ocupa a sua mente? O que governa os seus desejos? São as coisas do Espírito ou as coisas da carne? Esse é outro obstáculo. Uma mente carnal. E o último obstáculo de hoje, Colossenses 2:8. O último obstáculo. Penúltimo obstáculo. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Outro obstáculo são as distrações do mundo. Distrações. As coisas vão tirar a sua atenção do que é certo. Essa aqui vai em mão com a mente carnal. É o resultado de uma mente carnal. Uma mente carnal, ela vai ser dominada por filosofias e vãs sutilezas e rudimentos do mundo e tradição dos homens. Você está vendo como uma coisa, vergonha leva medo, pecado, a mente carnal, a distração. É um ciclo que a gente tem que quebrar. Que uma coisa leva a outra, uma coisa fortalece a outra, ou não. Temos que quebrar. Tem muita gente que diz querer ir para o céu, mas na prática vive de tal modo, como que do céu eles não querem nada. Eu já falei isso antes. Tem muito crente que vai chegar no céu e vai dizer, que lugar mais chato. Que lugar mais insuportável. Não tem um pecado aqui. Para chegar no céu e fazer aqui coisa mais chata, gente. Né? Sabe o que é isso? Passaram a vida aqui na terra, nas distrações do mundo. Foram presos pelas tradições, filosofias, rudimentos do mundo. No céu não vai ter nada disso. Eles vão estranhar. Vão estranhar. Vão chegar no céu e achar aquele lugar. Nossa, não tem uma coisa carnal aqui para mim? É tudo espiritual aqui? É, gente, tudo espiritual no céu. Aqui na terra a gente deve se preparar e não mergulhar nas coisas do mundo. É verdade que existem responsabilidades, é verdade que existem oportunidades na vida. Coisas que nós temos que fazer. A Deus não está dizendo aqui, ninguém trabalha mais, vai todo mundo evangelizar 7 dias por semana, 8 horas por dia. Não. Existem responsabilidades, existem oportunidades, mas nada deve nos distrair dos propósitos principais de Deus. Só porque uma coisa é importante, não quer dizer que você tem que fazer aquela coisa mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando a gente trabalha o quê? 40, 50 horas por semana, às vezes mais. Mas vamos supor, uma jornada de trabalho, a faixa média, 8 horas por dia, 40 horas por semana. Tudo bem. Deus não espera que você passe 40 horas por semana evangelizando. Por quê? Você tem conta para pagar, você tem um emprego para manter, você tem família, você tem... Sabe, Deus espera isso. O que Deus não espera é você não dar um minuto para a seara. Não, se eu não puder dar 80 horas por semana, eu não vou dar nada. Não. Deus não espera que você largue o seu emprego e passe o tempo todo lendo Bíblia, orando e evangelizando. Isso seria irresponsável e errado. A Bíblia fala que aquela pessoa que não sabe tomar conta da sua família é uma vergonha e é pior do que o ímpio. Nós temos responsabilidades, temos oportunidades, e temos que tomá-las, não entenda mal. Mas não sermos distraídos ao ponto de negligenciarmos a seara. Você não tem 1 hora por semana, 2 horas por semana? Ok. Você não tem 1 ou 2 horas por mês? Na outra semana? Ok, por mês. Por ano. Você não tem 1 ou 2 horas por ano? Ah, pastor, mas isso é muito pouco. Eu concordo.
Eu concordo plenamente que é ridiculamente pouco. E se eu dizer que a maioria nem isso faz? E aí? Ah, pastor, 1 hora por ano é muito pouco. Eu concordo. O que é mais incriminador ainda. Nós vamos arrumar tempo para fazer o que a gente quer. E a gente não vai arrumar tempo para fazer coisas que a gente não quer. E quando a gente não quer fazer as coisas de Deus, é porque nós estamos distraídos com as coisas do mundo. Nós somos distraídos, destrilhados, nossa atenção e foco foi tirado do que Deus tem para a gente. Como eu disse, não precisa largar emprego não precisa, não. Mas se você não tem algumas horas por semana, não precisa ter hora por semana, fique atento. Fica atento, de repente você não tem aquele horário para dar, ok, mas no seu dia a dia, com as pessoas que você vê na fila do banco, dentro do ônibus, no táxi, com o motorista, no Uber. Fale com as pessoas no mercado, no caixa do mercado, o frentista no posto de gasolina. Gente, você entra em contato, entramos em contato com todo tipo de gente, todo dia de toda semana. Esteja atento. A igreja produz centenas e centenas de panfletos, está ali, leve. Só não vai botar uma gaveta e esquecer que existe. Leve hoje, não cobra nada, leve. Pode levar quanto quiser. Para quê? Está no posto de gasolina, no ponto de ônibus, na fila do banco, consultório médico dental, te esperando. Esses panfletos que nós produzimos têm o Evangelho. A maior parte dele contém o Evangelho. Tá lá, dê isso pelo menos. Mas vamos ver, isso não é evangelizar, isso dá um folheto, mas é alguma coisa. Alguns anos atrás, fui uma farmácia lá na João da Vila. Não lembro que eu fui comprar alguma coisa, obviamente. Eu peguei minha conta, peguei um panfleto e dei para o caixa. Ia me virando, ela falou, isso aqui é o quê, moço? Eu falei, isso aqui é um panfleto e fala como a gente pode ter certeza de ir para o céu. Aí, e como é que é? Eu não estou inventando isso. Como é que é? Aí comecei a falar e ela ouvindo. Gente, isso era trabalhando no caixa, não tinha ninguém atrás de mim, não tinha ninguém atendendo. E contar a história, eu levei aquela menina a Cristo, uma jovem, sei lá, 20 anos, não sei. Levei ela a Cristo ali no caixa, gente. Eu não fui lá para levar ninguém a Cristo, eu fui lá fazer uma compra, mas eu dei um panfleto para ela. Ela aceitou, abriu, começou a fazer pergunta, como é que é isso? Aí sim acolhi uma alma. Mas por que eu dei um panfleto? Já aconteceu isso com a gente no caixa de supermercado? Já aconteceu direto, gente. Não vamos ficar distraídos ao ponto de negligenciar a coisa mais importante, o nosso alvo, o propósito que Deus tem para a gente. Agora é a última coisa. Atos 4,16. Dizendo, isso aqui é perante o Sinédrio, que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas agora, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui tem Pedro e João, estavam pregando o Evangelho, foram presos, levados para o Sinédrio, foram proibidos, não falem mais, e disseram, vocês que julguem, a gente vai obedecer a vocês ou a Deus? Nós não vamos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E saíram, fizeram o quê? Pregaram Jesus. A última objeção, esta noite, são restrições legais. É um ponto nulo aqui no Brasil, porque louvado seja Deus, no Brasil não há restrição. Não existe lei alguma que proíba você e eu de pregar o Evangelho. Não existe, não tem. Mas um dia pode ter.
Aí eu pergunto, se hoje, sem restrição, a gente não vai, e quando alguém fizer restrição? Você sabe da história, eu moro nos Estados Unidos, em Boston, uma igreja em Boston lá. Aquela área do Nordeste americano é terrível, carnal, anticristã, terrível. Certa igreja que o pastor gostava de evangelizar num lugar onde era proibido. A estação central da cidade de Boston. Reunia a central de ônibus, metrô, trem, da cidade toda. Tinha segurança, a polícia do transporte. E toda quinta-feira essa igreja vai nessa estação para pregar o evangelho. Lá íamos nós. Outra igreja naquela área ia para um bairro, naquele lugar era proibido. Proibido. Tinha gente que chamava a polícia. E a gente saia se escondendo no carro da polícia, enquanto pregava o evangelho. Entrava num beco aqui, o carro da polícia está ali, vinha para cá. Pois é. No Brasil tem isso. Algum tempo atrás, fomos lá na sombra, estávamos entrando, paramos na entrada, por um camburão, um monte de gente armada, saiu os guardas. Quem estava lá naquele dia? Acho que a Yasmin estava, ele estava. Pois é. Porque era proibido? Não, estava preocupado com a nossa segurança. Aí deram cobertura. Fala, senhor guarda, cobertura mesmo nós já temos. Tranquilo. Não é porque era proibido, gente. Mas vai chegar um dia que vai ser proibido. Vai chegar um dia que vai ser proibido, ilegal. E aí? Ah, pastor, quando for proibido, eu vou. Não é nada, você não vai agora, quando não é, depois que é proibido que não vai mesmo. No Brasil temos esse privilégio, liberdade, não despreze isso. O diabo adora atrapalhar a obra de Deus. Mesmo se for proibindo o crente. Mesmo quando é proibido, nós devemos parar de evangelizar. Como disse João e Pedro, nós vamos obedecer aos homens ou a Deus? Pois é. Lembrando que no Brasil não há restrição legal nenhuma. Essa, desculpa aqui, esse ponto é um ponto nulo. Resumindo, toda pessoa salva pode e deve ser o evangelizador. Pronto. Toda pessoa pode. Temos exemplos bíblicos disso. Devemos, portanto, tomar providências, porque nós individualmente somos responsáveis. Eu não vou ser responsabilizado por Deus, como pastor que não ensinou, deu exemplo, organizou e deu oportunidade para que a igreja fosse evangelizar. Isso não vai estar na minha conta. Antes da igreja existir, já havia um tempo e ocasião e oportunidade de evangelizar. Antes da igreja começar. Assim que chegamos no Brasil. Antes de começar a igreja. Qual a nossa desculpa? Qual desses motivos aqui? Existem 3 coisas importantes e básicas que a gente pode fazer. Número 1, programe, agende o tempo na sua semana. Prepare. Você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai para a academia, não vai fazer compra, você não agenda. Agende um tempo. Na outra semana, uma semana sim, uma semana não. Não dá uma vez por mês, não dá uma vez por ano. Uma vez cada 10 anos, que tal? Eu vou dizer isso, não quero trazer vergonha para ninguém, mas tem pessoas aqui na igreja, que estão aqui na igreja há 10 anos ou mais, e nunca foram uma vez evangelizar. Gente, se você não encontra uma ocasião em 10 anos ou mais, é porque você simplesmente não quer, não vai. A pergunta, qual o motivo? É um desses aqui. Primeira coisa, então, se programe, organize. Como sem a igreja? Ah, pastor, que sábado não dá para mim? Ok, vai quinta, vai sexta, vai sábado de madrugada. Enfim, arrume um dia e horário.
Gente, a responsabilidade é individual. Arrume o tempo. Não dá para vir na quarta, não dá para vir na quinta, na sexta, no sábado. Ok, vai outro dia. Sempre tem em mão os panfletos com o Evangelho. É o mínimo. No porta-luva do carro, na bolsa, no bolso. Tenha. Para quê? Você dá para quem... É o mínimo. Fique atento e de olhos abertos para oportunidades que o Espírito Santo vem lhe trazer. Eu tenho tanta história para contar a evangelização. Uma vez vou ali em Cruz das Almas, há muito tempo isso, ali em trás da Tajatiuca, dirigindo um carro, tinha um cara estirado, deitado no meio da pista, e os carros desviando, e ele deitado lá. Os carros desviando, deitado. Eu parei, encostei o carro, saí, fui lá, falei, amigo, qual é o problema? Tirei ele, eu quero morrer, ele tinha tomado algumas, não estava totalmente bêbado, mas estava meio intoxicado, meio inebriado. Eu peguei ele, levantei ele, não fisicamente, eu ajudei ele a levantar, botei na calçada, sentei, conversei com ele, está tendo problemas para cá e de lá, vi os problemas dele. Eu falei, meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Aí eu falei de Jesus para ele, preguei o Evangelho para ele, ele foi salvo. Aí eu falei, posso te deixar em algum lugar? Aí eu dei uma carona, não lembro onde é que eu deixei ele, foi um lugar ali por perto. Vamos no carro, vou deixar você lá. Botei no carro, levei ele, deixei lá, nunca mais vi ele. Eu não sei quantos carros passaram e foram embora. Todo mundo, claro, culpado. E eu estava lá dirigindo o carro, passeando. Eu estava indo fazer, eu não lembro o que era. Mas eu tinha alguma coisa que eu estava fazendo. Eu parei. E dei do meu tempo. Eu dei da minha vida. Eu dei aquele, sei lá, 1 hora da minha vida. Eu dei para aquele estranho. Que eu nunca mais vi. Mas está atento, gente. Está atento. Ocupado todo mundo está. Mas vamos ficar atento. Gente, se nós não fizermos isso, aquele dia lá, nenhum carro parou. Nenhum carro parou. Eu não sei se ele seria atropelado, mas, entendeu? Porque depois os carros estavam, não era um lugar que o carro passa com velocidade. Mas a questão não é essa, ninguém parou para ver, para ajudar o rapaz lá. Vamos ficar atento. Vamos programar, vamos estar sempre carregando o Novo Testamento, vamos sempre estar carregando panfletos evangelísticos para ficar de antena ligada para as oportunidades. Agora, se não for um desses motivos, então me diga qual o motivo. O porquê? Se nós não fazemos aquilo que é tão importante para Deus, e mesmo que você tenha, e mesmo que eu tenha motivo, não é válido. Tem um irmão lá nos Estados Unidos, ele era pastor, ele foi fazer um serviço no telhado, caiu, ficou paralisado, do pescoço para baixo. Ele vai evangelizar, gente. Não acredita? Alguém tem que levar ele, claro. E outras vezes, ele evangeliza por telefone. Ou contatos, ou simplesmente ele pega a lista telefônica, diz com o número e tenta falar com a pessoa. E a gente que qualquer que seja o motivo, mesmo assim não é válido. Não tem coisa mais importante. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz. Não tem coisa mais importante. Ou talvez simplesmente é porque nós realmente não nos importamos e nós não damos a mínima para as almas que um dia éramos nós. Um dia era eu e você. Nós éramos a ceifa, nós éramos a colheita. E se esse for o caso, se a gente realmente não dá a mínima, Deus tem misericórdia de nós. E vamos orar.